Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Respondendo à terceira pergunta que fora levantada pelo pastor Elias Soares aos calvinistas, não é? Essa terceira e última pergunta, por sua vez, ensina o seguinte: se a queda não é possível para aquele que está na condição de salvo, porque Satanás, que estava no estado de perfeição, caiu? Meus irmãos, é interessante e, se não, cômico, não é? Como algumas pessoas fazem caricaturas do calvinismo e, portanto, assim fazem pelo fato de não conhecer realmente na profundidade o calvinismo ou as antigas doutrinas da graça, não é? É interessante nós atentarmos para isso, que o calvinismo em momento algum ensina que um salvo, não é, ou um predestinado, ele nunca cairá ou nunca cometerá um deslize em sua caminhada de fé ou cristã. Eu vou responder já essa questão, mas antes, dentro do mesmo contexto, o pastor Elias tratou sobre a questão de Satanás, não é? Que estava num estado de perfeição e caiu. Nós devemos ter em mente, ok, meus irmãos, alguns pontos interessantes. A Bíblia não trata apenas de eleição para a salvação de pessoas. A Bíblia também fala da eleição de nações, conforme Deuteronômio, capítulo 7, versos de números 7 e 8, bem como eleição de pessoas que já nascem com habilidades específicas, conforme o texto da carta aos Efésios, capítulo 4, verso de número 11. A Bíblia também fala de pessoas que são predestinadas à salvação, conforme Romanos, capítulo 8, versos de números 29 e 30, bem como capítulo 9, verso de número 13, não é? E a Bíblia também fala de anjos eleitos, conforme a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso de número 21. Portanto, chegamos à conclusão que Satanás era um anjo não eleito. Logo, a queda e toda a sua rebelião contra Deus. Mas o grande equívoco foi o pastor Elias usar dois textos. Do livro do profeta Isaías, capítulo 14, não é? E o outro seria Ezequiel, capítulo 28. São dois textos bíblicos extremamente complexos e bastante discutidos dentro do campo teológico, não é? Há teólogos e bons teólogos que divergem dentro desses dois textos bíblicos, não é? Todavia, nenhum dos dois textos bíblicos fazem referências ou alusões a Satanás. O primeiro texto de Ezequiel, ou melhor, de Isaías 14, no verso de número 4, o texto é claro e explícito quando Isaías narra uma profecia contra o rei da Babilônia. Portanto, não é Satanás, mas o rei da Babilônia. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, por sua vez, nós temos uma profecia a reis, como por exemplo de Tiro e de Sidom, e mais uma vez o texto em momento algum é uma alusão a uma queda de Satanás. Portanto, devemos atentar que ambos os textos fazem alusões a pessoas, a reis, não é? E não a seres angelicais ou celestiais, ok? Precisamos atentar para isso. Meus irmãos, o calvinismo não ensina, em hipótese alguma, que um salvo nunca cairá. Veja bem, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 12, diz assim: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Entendam e compreendam que o texto não está tratando de uma queda definitiva, total e final, contudo está tratando apenas de uma queda temporária, pois o mesmo contexto, e eu bato na tecla do contexto, ok? No mesmo contexto que trata sobre a questão de evitar a queda, não é? E ter vigilância, no verso 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Percebe que a tentação virá aos eleitos do Pai e provavelmente alguns cairão, todavia Deus é fiel. Deus dará o escape para que possamos suportar as tentações e também as provações. Não é interessante
interessante e precisamos atentar para isso, pois o texto em momento algum fala de uma queda final ou definitiva. O apóstolo Paulo não ensina esse tipo de cair da graça, não é? Pois o mesmo Paulo não cria nisso. Em sua primeira carta aos Coríntios, ainda no capítulo, em sua primeira carta, no capítulo 1, verso de número 8, veja bem, o qual vos confirmará, atentem, confirmará também até a metade da caminhada? Não. Paulo ensina, vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis, quando? No dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo cria na perseverança ou na preservação dos santos e dos eleitos do Pai. Meus irmãos, atentem, pois várias personagens bíblicas são exemplos de que mesmo salvos nós cairemos sim. Você lembra de Davi? Davi, pois é, caiu. Todavia ele se levantou. Não é? O apóstolo Pedro caiu. Todavia ele se levantou. O filho pródigo caiu, todavia ele se levantou. Judas Iscariotes caiu, contudo não levantou-se e pereceu eternamente. Percebe que a diferença dos predestinados e dos não predestinados, dos eleitos para os não eleitos? Um eleito pode cair sim, mas ele não ficará prostrado para toda a vida. Ele não descerá ao túmulo assim, ele voltará quebrado, arrebentado, mas voltará porque Deus trará os seus eleitos e também as suas ovelhas. O livro de Provérbios, capítulo 24, verso de número 16, ensina que o justo cairá 7 vezes. Percebe? Ele vai cair 7 vezes, não é? Todavia, o Senhor os levantará, Deus os trará de volta, Deus os conservará, Deus os confirmará, Deus os perseverará, Deus fará com que eles perseverem e os preserve até o fim. Portanto, atentemos que mesmo eleitos, mesmo predestinados, mesmo salvos, regenerados, justificados, adotados, nós ainda somos totais depravados e, portanto, cairemos sim em pecados, mas não ficaremos prostrados, pois estamos num processo de santificação. Portanto, textos como 1 de Coríntios 10 e 13 nos servem como vigilância, como alerta para os eleitos, a fim de evitar a queda, a fim de evitar o pecado e a brincadeira com o mesmo. Portanto, eu creio na perseverança dos santos e eu poderia dissertar textos bíblicos e comentários sobre essa questão. Todavia, eu penso que essa pergunta foi respondida de maneira clara aqui nesses vídeos. Ok, meus irmãos? Abraço.